Vamos lá para a nossa primeira aula de matemática e raciocínio lógico. A primeira aula nós vamos tratar de números inteiros, números fracionários, números decimais e números reais. Você vai ver que são assuntos que a gente trata durante o nosso dia a dia, é comum para todos nós. Muitas vezes a gente não percebe o que significa. Agora acho que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então não se preocupe, é uma matéria bastante parte teórica, mas tem alguns pontos que a gente deve se atentar, principalmente nas operações, tá? Questão de sinais que a gente deve ter, algumas coisas que a gente inverte. Fique tranquilo, vou passar por todas elas, começando agora pelos números inteiros, tá bom? Os números inteiros, a gente considera como número inteiro os números tanto positivos quanto negativos, incluindo o zero, mas excluindo, então tirando desse conjunto, os números decimais. Então aqueles com vírgula, tá? Então a gente considera tanto a parte negativa quanto positiva. Então, como aqui está no exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Um detalhe importante, esse é um conjunto infinito para ambos os lados, tanto positivo quanto negativo. Como eu disse, a gente tem que entender e se atentar principalmente com a questão das contas, das operações com esses números, tanto soma, subtração, divisão e multiplicação, as 4 operações fundamentais, porque o sinal que acompanha esses números podem fazer a diferença no resultado final. Tá? Começando pela adição e subtração, a gente tem que se atentar quando os sinais são iguais, primeiramente. Se sinais são iguais, a gente mantém o sinal. Então, mais com mais, menos com menos, dá menos. Aqui temos os exemplos abaixo. Mais 2, mais 5 é igual a mais 7. Mais 10, mais 22, igual a 32. Menos 5, menos 4, menos 9. Menos 56, menos 12, menos 68. Tranquilo, né? Agora, e quando os sinais são diferentes? Aí a gente tem que se atentar. Porque aí o resultado acaba sendo sempre negativo. Então, mais com menos, menos, menos com mais, dá mais. Só que com alguns detalhes. Qual que é o detalhe? A gente vai fazer negativo no sentido que a gente faz uma subtração, tá? Mas tem que atentar qual que é o maior e qual que é o menor número. Então, nesses exemplos aqui, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, 3 menos 4 é igual a menos 1. Então, 3 é menor, 4 é maior, então passa para o conjunto negativo. Agora, o invertido. Então, temos menos 15, já é um número negativo, mais 20. Então, quanto que é essa conta? Então, esse menos 15, a gente soma com 20, ele vai dar mais 5, tá? Acho que ficou claro. Se tiver dúvida, lembra, chama, avisa a gente continua com isso aqui. Vamos para multiplicação e divisão agora desses números. Para a operação de divisão e divisão, sinais iguais sempre apresentarão resultados positivos, tá bom? Como a gente vê aqui, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com mais dá mais e menos com menos dá menos, dividir em 2, né? De multiplicação e divisão. Um pouquinho diferente da soma e da adição. Vamos dar uma olhada nos exemplos. Então você tem mais 2, mais 4, mais 8. Agora para negativos, menos 4, menos 10 é igual a mais 40. O sinal se inverteu. Para divisões, menos 20, menos 2, dois sinais negativos. O resultado é positivo, mais 10. Mais 15 dividido por mais 3 é igual a mais 5. Tá bom? Então é um pouquinho diferente. Isso que deve ser fixado na cabeça. Para que a gente não confunda e não erre na hora da conta. Vamos continuar? Sinais diferentes vão dar sempre negativo. Então, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos também. Vamos para os exemplos. Se eu tenho mais 6 vezes menos 7, eu tenho menos 42. Menos 12 vezes mais 2, menos 24. Então, sempre resultado negativo. Vamos continuar para a divisão agora. Mais 100 dividido por menos 2, menos 50. E menos 125 dividido por mais 5, nós temos menos 25. Ficou claro? Então, esse ponto que a gente tem que se atentar dentro dos números inteiros. A conta em si são contas básicas que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Porém, esses jogos de sinais podem não confundir, principalmente nas provas, tá bom? Então, fique sempre atento a isso. Então, aqui, a regra geral. Na multiplicação e divisão, tá? Se os dois números possuem o mesmo sinal, é positivo. Sinal diferente, negativo, certo?
Vamos para as frações, os números fracionários, tá? Então, basicamente, esses números fracionários são aqueles que representam uma ou mais parte do todo. Então, quando a gente divide um objeto em partes, a gente tem um número fracionário. Como exemplo, acho que o que a gente mais usa no nosso dia a dia, talvez, que sejam das pizzas, né? Então, a gente compra uma pizza grande aí, de 8 ou 12 pedaços, e cada pedaço é uma fração dessa pizza, da pizza toda. Então a pizza toda a gente conta como uma pizza, os pedaços são frações dela. Então 1 de 12, 1 dozeavos, e como eu coloquei aqui metade, seria 6 de 12. Se a gente for fazer a conta, é metade, é igual a metade da pizza, né? Então desculpa, é um exemplo claro e prático do dia a dia, como que a gente utiliza essas frações, tá? Então, como a gente disse, os números fracionários são representados por frações. Então, aquela linha sempre passando na parte de cima do objeto e a parte de cima da fração e a parte de baixo, tá? Como a gente tem no exemplo aqui, 1 de 12, 6 de 12, ou 1 dozeavos e 6 dozeavos, ou 1 meio, no caso, se a gente for fazer a divisão. Como a gente denomina essa parte? A parte de cima da fração é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Também fique atento a isso durante a prova, caso cobrem uma questão mais teórica de como que chama. Então, sempre pense, numerador em cima, denominador embaixo, tá bom? As frações também representam uma divisão, tá? Então, vamos voltar ao slide anterior, vamos colocar aqui o 6 por 12, como a gente falou que é meio, que daria 0,5. Então ele também representa uma divisão. O numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Então a gente consegue fazer essa analogia entre as duas são equivalentes, tá? Contas, as operações com os números fracionários. Agora muita gente se complica um pouquinho, mas você vai ver que não é nada muito difícil. É se atentar também com a diferença entre adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Vamos lá, começar com adição e subtração. Se os denominadores das frações a serem somados ou subtraídos forem iguais, a gente só precisa realizar a operação indicada para os numeradores e preservamos os denominadores. Então, um exemplo abaixo. A gente vê que ali abaixo, tudo 15. Então, a gente só precisa fazer o cálculo com a parte de cima e mantemos o 15, tá bom? Então, ali a gente tem 17 sobre 15 menos 4 sobre 15 mais 2 sobre 15. Então a gente dá um sinal de igual, mantém o 15 embaixo e fazemos essa operação em cima. O sinal acabou indo errado ali nos dois, mas considere como mais 2. Então dará 15 por 15, que é igual a 1, ok? Agora, se for diferente, o que a gente faz? Então a gente vai primeiro tornar a parte de baixo da fração igual, para poder repetir a parte de cima. Então, nesse caso, como é que a gente fez? É um 5 sobre 2 e um 5 sobre 4. O que a gente faz? A gente precisa igualar o de baixo. Qual que a gente faz? A gente vai multiplicar esses números para que eles se tornem iguais. Qual que é a forma mais fácil? Esse é um exemplo tranquilo porque é 4 e 2. Então a gente multiplica por 2 a primeira fração, fica 10 sobre 4. Mas vamos supor que esse 5 sobre 2, vamos colocar um exemplo diferente, fosse 5 sobre 3. Então a gente teria que achar o outro lado também para ficar igual. Então multiplicamos ali, 3 vezes 2 é 6, 4 por 2 é 8, então não dá. Vamos mais um, 4 vezes 3 é 12. Eu consigo multiplicar o 3 até chegar ao 12 vezes 4, então ok. Então eu vou multiplicar os dois lados, o primeiro lado por 3, o segundo lado por 4, e a gente continua a conta, tá? Ficou claro? Então vamos lá, voltando ao exemplo anterior. Então aí, a partir do momento que a parte de baixo ficou igual, a gente soma a parte de cima e a conta encerra por aqui, nesse caso 15 por 4, tá bom? Multiplicação. Multiplicação é um pouquinho diferente, mas também não é nada complicado. O que a gente faz? Multiplica a parte de cima e multiplica a parte de baixo. Talvez seja até mais fácil, né, que a parte de adição, principalmente a parte de entender como que funcionam esses números. Então, nesse caso, a gente multiplica o 5 vezes 4, que dá 20, o 2 vezes 10, que também dá 20, dividindo, como eu disse lá atrás, que a fração é uma divisão, o resultado final é 1, tá bom? A divisão é um pouquinho diferente também,
mas eu não vejo nenhum segredo nela, tá bom? A gente vai reescrever ela de forma que fique igual a multiplicação. E o que a gente faz? Inverte. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui a gente colocou 5 por 2 dividido por 4 por 10. A gente inverteu 4 por 10 por 10 por 4. Então 5 por 2, 10 vezes 10 por 4, a gente multiplica a parte de cima, multiplica a parte de baixo e o resultado final 50 por 6. Sempre esses slides, esse material vai estar à disposição para você, então olhe com calma, tente fazer você também com números diferentes essas contas e veja que é bem tranquilo, tá? Então pare a aula se for necessário, volte, reescreva, pegue um rascunho que está aí com você, uma folha, um papel, uma caneta, um caderno e vá acompanhando. Para você pegar essa parte teórica inicial, você vai ver que quando chegar nos exercícios, quando a gente chegar nos exercícios cobrados na prova, de outros concursos e também no concurso da Guarda de Londrina, você vai ver que não é complicado, mas é importante que essa parte inicial seja bem absorvida. Tá? Vamos para os números decimais. Os números decimais são aqueles que a gente separa por vírgula. Então a gente vê ele questão de preços. Por exemplo, para quem gosta de automobilismo, a gente vê o tempo de piloto, né, no final ali também. Um ponto importante é todo o número decimal pode ser representado por fração. Então ele tem relação direta com o tema anterior. Tá? E a diferença é que ele tem vírgulas. Então a fração é representada ali com aquele traço, então numerador e denominador. O decimal já seria a continuação talvez daquela fração, a gente vai até o fim dela, faz a conta de divisão depois, acha ali o número após a vírgula, independente se é uma dízima, então que é aquele número, por exemplo, 1,33333, ou um decimal finito, 1,5, 1,5, né? Os números decimais, como eu disse, aparecem com frequência no nosso cotidiano, supermercado, abastecer carro e tudo mais. A gente precisa só entender como funciona a posição de cada um desses números e a nomenclatura de cada um deles. Vamos lá. Só vou beber uma aguinha. Vamos analisar esse número aqui. 7,391. Então, começando da parte inteira, que é o 7, a primeira casa sempre vai ser o décimo, a segunda centésimo e depois milésimo, isso considerando 3 casas após a vírgula, né? Então como é que fica a leitura? 7 inteiros, 391 milésimos, tá? Vamos supor que não tivesse esse 1, então seria 7 inteiros e 39 centésimos. Vamos supor que não tivesse nenhum 9 nem 1, 7 inteiros e 3 décimos, tá ok? Vamos para mais exemplos. Vamos para as operações, né? As operações com números decimais, elas são bem similares às com números inteiros. Por isso que é importante a gente entender a questão da denominação, porque a gente sempre vai ter agora encaixar, para fazer essa conta dar certo, a gente fala de vírgula abaixo de vírgula. Então, nesse exemplo aqui, vamos dar uma olhadinha. A gente tem 1,442 dividido por 2,4, tá? Então, por que estão esses zeros na sequência? É para ficar fácil visualização para a gente encaixar as casas. Então aí a gente vai somar igual a soma normal. Então 2 mais 0, 2, 4 mais 0, 4, 4 mais 4, 8. A gente coloca a vírgula e 1 mais 2 igual a 3. Essa questão de colocar abaixo certinho, vírgula, abaixo de vírgula, serve tanto para a parte inteira quanto para a parte decimal. Sempre foque nisso para que o resultado não dê errado, ok? Para a subtração é da mesma forma. Então a gente faz assim, vírgula abaixo de vírgula e também lá. Então 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 8 menos 4, 4. A gente coloca a vírgula, realmente está certinho um abaixo dela. E 3 menos 1 é 0, tá? Numa resposta de questão aí, a gente talvez até pode ser que desconsidere essa questão do 0, 0, a não ser que for alguma coisa relacionada a tempo, alguma coisa relacionada a dinheiro, a gente considera, mas se for uma conta simples, então a resposta seria 2,4. Multiplicação, também semelhante aos números inteiros, tá? A gente então iguala da mesma forma também as casas e vamos lá. Então multiplica a primeira da direita para a esquerda.
Então, 0 vezes... 0 qualquer número é 0, né? Então, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. E 0 vezes 0, 0. Aí a gente pega o 2, vamos multiplicar cada um dos números acima. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. Isso sempre andando uma casa para frente, tá vendo ali? E vamos andar mais uma casinha para frente e multiplicar por 1. Então, é 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 0, 0. E aí a gente faz a soma. O 0 a gente desce, não soma com nada. 0 mais 4 é 4. 8 mais 2 é 10, então a gente sobe 1 para a quarta soma. Então fica 1 mais 4, que é igual a 5. E a vírgula está ali na última casa, que é igual a 0. Então esse resultado seria 0,5040, ok? Divisão. Também precisamos igualar essas casas. Então, nesse exemplo aqui, o número inicial é 504 e do outro lado é 1.200. O que a gente precisa fazer? Colocar um zero a mais. Colocamos um zero a mais, a gente escreve 0, e a partir daí a gente começa a nossa conta. 1.200 para dividir 5.040. É exato? Não é exato. Então, vezes 4, a gente consegue 4.800. Tiramos o resto, que é de 240, adicionamos um zero e o resultado, aí a gente consegue sim, exato, não terá resto. Então 0,42. E como eu disse, os decimais podem ser representados em frações. Para descobrir como que a gente vai fazer, como que a gente vai transformar ele de decimal em fração, a gente geralmente multiplica ele por 10 para ir tirando vírgula, por 100, vai tirando essa vírgula, tá? Então, no caso do 0,63 do exemplo, a gente multiplicar por 10, fica 6,3 por 10. Então, vamos multiplicar, colocar mais um zero, 63 dividido por 100, tá bom? E assim por diante. Se tivesse mais casas, a gente vai colocando mais números. Posteriormente, podemos simplificar também, mas nesse caso não há como mais dividir, a conta fecha nesse resultado mesmo. E por fim, vamos para os números reais, tá? A gente representa ele com a letra R. Ela também ela acaba não saindo, mas tem um Rzinho igual ao do Z ali atrás. E ele inclui os números naturais, então que são os números, só os positivos, do 0 para frente. Os números inteiros, que a gente falou deles, do 0 para trás e do 0 para frente. Os números racionais, que aí são frações, entre os decimais, ele está dentro dos inteiros e dos naturais, estão dentro desses racionais também, e um conjunto extra, digamos extra, assim, entre aspas, que são os irracionais. São raízes, exponenciais e outras coisas, tá bom? Como eu disse, como que a gente representa? Os reais, dentro dos reais, estão contidos os naturais, estão com a união, né? O real é igual à união dos naturais com os inteiros, com os racionais e os irracionais, tá bom? Então a gente e como digamos que os racionais são a união dos inteiros, dos naturais e dos reais, a gente pode dizer que os números reais é a união dos racionais com os irracionais. Então os racionais com os irracionais não se misturam, tá? São números diferentes, mas os outros eles estão todos contidos dentro dos números racionais. Então, resumindo, tudo aquilo que a gente pensa em números são os números reais. Também tem números irreais, outras questões, mas não se preocupe disso, não cairá na prova, não será cobrado, né, de acordo com o edital, na prova no concurso agora da Guarda Municipal, tá bom? Então tem esse diagrama aqui que representa, então tudo que está dentro do real, então, como a gente já disse, e os irracionais ficam para fora um pouquinho deles, tá bom? Então aqui para fechar, então realmente essa questão dos reais é bem teórica, então para fechar, vamos lá, para reforçar. O conjunto dos reais engloba 4 conjuntos de números, naturais e os inteiros, que são o primeiro assunto que a gente tocou, e os racionais, que aí fala também das frações e dos decimais, e os irracionais que ficam para fora, tá bom? O conjunto de números racionais, como eu disse, é formado pelos números naturais e inteiros. Por isso, todo número que é inteiro é racional. Ou seja, o Z está contido em Q,
Tá? E o conjunto dos números inteiros inclui os números naturais, e em outras palavras, todo número natural é um número inteiro, ou seja, ele está contido dentro do conjunto Z. Tá ok? Espero que tenha ficado claro as explicações, espero que vocês tenham entendido. Pratiquem, façam os exercícios, estudem essa teoria, tentem mesmo com números, criem, vão fazendo contas do dia a dia, com números que vocês veem até nas próprias questões, em outros lugares. Se tiver dúvida, chame a gente vai ajudar vocês, tá bom? E logo a gente inicia o segundo tema, a segunda aula, e também em breve com as aulas ao vivo e práticas, tá bom?